O Rui Falcão deu uma entrevista para Mônica Bergamo denunciando um novo tipo de golpe contra o Lula. Pois é, isso pode estar atrelado aí ao mercado financeiro. Vamos entender agora com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Pois é, você viu aí, né, nas últimas semanas de 2024, o dólar subindo de forma absurda, taxa de juros também subindo de forma absurda. E a gente vai falar agora com o Pedro Zambarda, porque existe uma possibilidade de um possível golpe aí contra o governo. Vamos lá, Pedro. O Rui Falcão, gente, foi presidente do PT e é uma figura muito interessante. Não sei se você sabe, Lúcio, ele é jornalista de formação. Olha, não sabia disso. Ele foi diretor de redação da revista liberal de direita Exame, antes de ser presidente do PT. E ele tinha uma visão de esquerda já dentro da imprensa, é um cara estudado, lido, foi um dos coordenadores de campanha do Guilherme Boulos, foi o responsável por trazer a Marta Suplicy para a campanha do Boulos na disputa por São Paulo. É um quadro importante do PT, longe de ser um cara mais à esquerda, mas até ele está vendo limite nesse pragmatismo do Lula de ficar dando muita voz para o mercado financeiro, que infelizmente chega via Banco Central Autônomo e o ministro Fernando Haddad. Aí ele deu uma entrevista para Kátia Seabra e para Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que eu trago para você. Você está me ouvindo, Lúcio? Não sei se ficou lento aí, se está dando algum problema. Tá tudo certo. Não, tudo certo. Ele diz aqui, Lula sofre golpe sem armas para não cumprir o seu programa, diz Rui Falcão. O ex-presidente do PT diz que o arcabouço fiscal é uma camisa de força imposta pelo capital financeiro. Vamos ler a reportagem da Mônica e da Kátia Seabra. Um dos coordenadores de campanha do presidente Lula, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, afirma que o novo teto de gastos nos meteu numa camisa de força, numa espécie de corda no próprio pescoço. Segundo ele, é urgente darmos outro sentido à política econômica conduzida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesta entrevista realizada no fim do ano passado, Rui afirma ainda que o programa do governo do presidente Lula vem sendo adulterado por pressão do capital. Para ele, esse é o pior dos golpes. Lembrando, não precisou de exército para dar golpe na Dilma, né, Lúcio? Precisou só de um Eduardo Cunha e de um vice-presidente, de um certo vice-presidente. Então, pode vir uma coisa similar. O Rui Falcão voltou contra os recentes cortes do orçamento, né? E foi uma coisa que causou bastante espanto, porque o Haddad não esperava esse voto. E aí ele trouxe essas informações importantes aqui. Perguntam a jornalistas, né? O senhor foi coordenador de campanha de Lula em 2022. O presidente cumpriu nesses 2 anos o programa de governo e as promessas de campanha? Quero deixar claro o meu total apoio ao presidente Lula e ao governo por ele liderado, mas acho que nós estamos sofrendo nesse momento uma espécie de duplo sequestro. O Brasil, desde a proclamação da República, tem uma tradição de golpes sucessivos, como o de 64, o impeachment da ex-presidenta Dilma e a prisão de Lula. Depois da eleição de 2022, houve o 12 de dezembro, em que os bolsonaristas depredaram e incendiaram prédios em Brasília no dia da diplomação de Lula, e o 8 de janeiro. E, finalmente, o tal punhal verde-amarelo, plano de golpe investigado pela Polícia Federal, em que se pretendia matar o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse golpe continuado não cessou. E hoje temos o golpe que quer nos fazer cumprir um programa de governo que não é o nosso. É o pior de todos os golpes, porque não requer arma, não requer força militar e não requer medidas jurídicas. É o duplo sequestro do parlamento e do grande capital financeiro. Não podemos entregar a nossa identidade e o nosso projeto, mas sim fortalecê-los. Já aprendemos no passado que só a governabilidade institucional não é suficiente para lidar contra isso. Precisamos de uma força social mobilizada. O presidente Lula é o único líder possível nesse processo de informação, educação e mobilização para pressionar o Congresso em defesa desse projeto. Em uma confraternização no Palácio do Alvorada, Lula agradeceu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes pela aprovação do ajuste fiscal. Se comparou a um pai trabalhador que nega R$5 a um filho porque tem outras contas a pagar e disse que aprendeu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a não brigar com o mercado. Tudo isso é condizente com o que o senhor defende? Eu não sou avaliador dos pronunciamentos do presidente Lula. Estranho seria se o presidente falasse mal deles em uma celebração. Eu não gosto de personificar, eu estou falando do conjunto do governo. Primeiro,
Eu acho um equívoco ministros e outras autoridades compararem as contas nacionais à economia doméstica. Segundo, uma diferença de R$ 10 no salário mínimo, cujo reajuste agora está limitado ao teto do arcabouço fiscal, parece muito pouco para nós da classe média. Com esse valor, você pega um café expresso em um restaurante, mas para quem está na faixa de rendimentos de 2 salários mínimos, são 2 litros de leite. Então significa que você vai bater na porta de cada um e falar: me dê 130 ao ano para ajudar a pagar a dívida pública. Como avalia a interlocução com movimentos sociais? O diálogo não deve ser feito só pelo governo, mas também pelo Partido dos Trabalhadores, que precisa se reconectar com a classe trabalhadora. A presidenta da legenda, Gleisi Hoffmann, está fazendo um mandato combativo, altivo, trazendo os movimentos sociais para participarem da disputa do programa do governo Lula, que está sendo adulterado por pressão do grande capital. Lula está adulterando o programa de governo. O programa está sendo reduzido em sua pretensão. O PT precisa recuperar a sua vocação histórica e apresentar um projeto imediatamente. Nosso projeto não pode ser só reeleger Lula em 2026. Deve ser um projeto civilizatório, anticapitalista, com as devidas atualizações de experiências anteriores. Isso é essencial para que a gente possa realmente ser antissistema, apontando um rumo que se contraponha ao próprio sistema e à extrema-direita. A extrema-direita está fazendo uma disputa política permanente, ao contrário da esquerda e do nosso governo. Dólar, o que o Rui Falcão fala sobre isso? Lula ensaiou fazer esse confronto e o dólar disparou, com risco de inflação explodir no bolso dos mais pobres. Sendo realista, há força política para fazer essa disputa? Todos dizem que o pacote de ajuste fiscal seria algo muito pior e o presidente Lula conteve um pouco essa rendição ao mercado. Em vez de estar tão fixado no mercado, a gente deveria estar mais preocupado com o supermercado. Mas o dólar passou dos 6,40. Sim, mas tem uma especulação. Aliás, eu achei que tem um movimento especulativo claro, demonstrado. Mas aí o Gabriel Galípolo desmente o Haddad, dizendo que não há movimento especulativo. Isso desnorteia, confunde a nossa base social e eleitoral. É por isso que, com tantas realizações, a popularidade do presidente Lula continua estável. Era para estar bem mais elevada, porque mesmo comparando com o governo Bolsonaro, o que seria baixar muito o sarrafo, nós já fizemos muitas coisas mais. Retomamos projetos importantíssimos, reduzimos o desemprego, reduzimos a fome e a miséria. Entretanto, qual é a nossa marca? Nós precisamos de marcas. Essa entrevista está muito boa, Lúcio, e longe de falar que o Rui Falcão é um revolucionário, tá? Ele não é um revolucionário. É um petista. É um petista criticando o Lula e o PT por estarem enfraquecidos no seu próprio governo. Eu acho que é uma crítica muito válida. O José Genuíno, que também não é nenhum revolucionário e foi presidente do PT e foi um dos líderes do PT no Congresso, fez coro ao Rui Falcão. Ele disse que se ele fosse deputado, ele votaria com o Rui Falcão contra o ajuste fiscal. Disse nessa entrevista ao Bom Dia 247. Genuíno manifestou apoio à postura do deputado Rui Falcão, que votou contra a emenda constitucional do pacote do ajuste fiscal do governo Lula. Em entrevista ao programa Bom Dia 247, José Genuíno, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, manifestou apoio à postura do deputado Rui Falcão, que votou contra a emenda constitucional do pacote de ajuste fiscal do governo Lula. Genuíno criticou duramente as medidas que considera prejudiciais aos mais pobres e reafirmou seu compromisso histórico com a defesa dos direitos sociais. Abono salarial, a questão do critério para aumentar o salário mínimo, as mudanças no BPC, que depois o Lula restabeleceu, benefício de prestação continuada. Com essa conjuntura atual da hegemonia do mercado financeiro, diante das especulações que o mercado está fazendo para enfrentar o governo Lula, não dá para mexer nos direitos sociais das pessoas mais carentes. Por isso, se estivesse lá no Congresso, eu votaria com o deputado Rui Falcão. Então a gente está vendo críticas, não é só críticas do Jones Manuel, dos comunistas, a gente está vendo críticas dentro do PT a essa rendição ao mercado financeiro. E aí tem um último artigo da Folha de São Paulo que eu trago aqui, Lúcio,
de um nome de peso da juventude petista, que se candidatou esse ano passado, na verdade, à prefeitura, que foi a Natália Bonavides, deputada federal também pelo PT, que ela escreveu um artigo para a Folha de São Paulo falando: sou do PT e votei contra o pacote fiscal do governo. Medidas que objetivamente foram a voto e realizam ajustes sem tocar no andar de cima, pontua a Natália Bonavides. Sou a deputada federal que deu um dos 3 votos petistas contra a PEC, que integra o pacote de ajuste fiscal do governo. Seguem 2 dedos de reflexão para o debate público sobre as medidas a partir de um ponto de vista de um voto contra o projeto que veio de quem é de esquerda e é de situação, diferentemente da maioria dos votos dados contra o projeto. O PSOL votou contra, no caso. Afinal, pouco importam os discursos de extrema-direita que entoou de forma cínica nas tribunas do Congresso Nacional. Não valem um risco na água declarações de defesa dos direitos sociais feitas de forma oportunista por quem, nos últimos anos, aplaudiu todas as medidas que ampliaram a desigualdade social no país. Né, Cleitinho? Cleitinho que fez isso. Parte da esquerda que decidiu o voto contrário às principais medidas do pacote reconheceu pelas mudanças estruturantes que, materializadas, trarão consequências profundas para muito além da contenção de gastos e de uma repercussão antipática passageira. Acontece que os debates sobre o pacote de medidas envolveram posições não só sobre a central questão do impacto das medidas na vida da classe trabalhadora, mas também sobre qual será o impacto político das medidas na construção de um horizonte de país que rume à redução das desigualdades, ao desenvolvimento econômico combinado com o desenvolvimento social e à proteção das garantias democráticas, de forma que, longe da visão despolitizada e despolitizadora que acusa os votos da esquerda contra o pacote de serem votos fáceis e para jogar para a galera, até porque fomos alvos de muitos ataques, a posição contrária aponta para uma divergência de linha política profunda. Existe um desacordo de análise às medidas que objetivamente foram a voto após as mudanças das emendas parlamentares impositivas, que seguem absurdamente superdimensionadas. Some-se a isso o fato de que um Congresso, para além de esvaziar as medidas que chamam o próprio parlamento a participar dos ajustes, conseguiu subverter a proposta de combate aos supersalários, a tal ponto que o texto agora torna legais e constitucionais, aguardando indefinidamente algum limite que venha de uma lei aprovada em uma data futura não estabelecida. Lúcio, fica difícil a gente pedir para o povo votar no Lula em 26 se as medidas que estão sendo aprovadas não são para o povo. Uhum. Cara, acho que o que o Rui Falcão trouxe tem pontos, particularmente tenho pontos de concordâncias e discordâncias, mas acho que um ponto super relevante ali é que o governo precisa se aproximar da sua base que o elegeu e falar com essa galera, porque a gente está falando com o mercado financeiro nesse momento, né? Uhum. A gente não vai ter como bater de frente com o mercado financeiro se não for com o apoio popular. E o apoio popular precisa ser aquecido. Sim. Tem uma coisa que a extrema-direita fez bem durante o governo Bolsonaro, que foi manter aquecido o seu público. Sim. A gente não tem feito isso, né? Então, se vai para a TV o Lula falar, olha, estou tentando fazer isso, precisamos de apoio para que isso passe no Congresso, e inflar as bases para que a gente faça um barulho real, a gente começa a mudar o jogo. Agora, só, de fato, essa política da boa vizinhança, colocando extrema-direita no próprio governo, não vai adiantar. Porque a gente está colocando, inclusive, o inimigo mais próximo da gente, né? União Brasil, né? Colocando o inimigo mais próximo da gente. E o mercado Republicanos. O Republicanos. E o mercado financeiro está nadando de braçada. Tudo que eles querem, eles estão conseguindo, né? Diminuir a popularidade do Lula, corte de gastos que, no fim das contas, como a Natália falou, só foi corte de gastos para os mais pobres, né? Para os mais ricos, cara, foi bem fraco, né? O que poderia ter sido feito? Gente, ó, esse corte de gasto está acontecendo por isso, em rede nacional, tá?
Está acontecendo por isso. E tem corte de gasto aqui importantíssimos na base mais alta da sociedade, que a gente precisa de apoio, que você nos apoie, fale com os parlamentares, pressione os parlamentares, né? Claro, dentro de uma comunicação assertiva, né? Que o governo não tem tido há algum tempo já, desde o início do Lula 3. E tem um problema que é estrutural também, né, Lúcio? Eu tenho dito para as pessoas que estão mais inflamadas contra o ministro Haddad, o grande problema, meus caros, é que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, os ministérios que cuidam das finanças do país são neoliberais, desde o fim da ditadura militar. A única coisa que se contrapôs a isso foi o desenvolvimentismo dos militares, que também não deveria ser modelo para a nossa esquerda. Então, meus caros, a gente está numa sinuca de bico, porque o Lula estufou para criticar o Campos Neto, só que agora quem vai assumir a presidência do Banco Central é o Gabriel Galípolo. E o Gabriel Galípolo está fazendo a mesma coisa que o Campos Neto. Não vai mudar, não vai mudar. E aí a gente tem uma saída, pode ser bater de frente, e aí já olhando para 2026, ou continuar nessa política de boa vizinhança, acreditando que trazer... O mercado vai nos poupar. Exato. Aumentou o dólar, não baixou mais. Não. Eu acho que uma hora vai baixar, mas não vai ser tanto assim também. Taxa de juros, que nem você falou, o Galípolo já está de mãos atadas. A taxa de juros vai aumentar, esse é o problema. Vai aumentar. Então, ou tem um enfrentamento assertivo, também não adianta chegar num discurso qualquer e falar mal do mercado, porque os caras vão especular em cima disso também, né? Você tem que trazer tua base para bater de frente. Vamos lá, que a luta é longa, minha gente. Pra cima, gente! Ânimo! Mas eu concordo, tem que ir pra cima. Tem que colocar o que foi prometido, o que de fato vai fazer o governo Lula conversar com a base eleitoral que votou pro governo em 2022, né? Exato. Fácil não tem solução simples, mas precisa... não adianta ficar aí sendo refém do mercado financeiro, não adianta. Exato. Pedro, mais algum ponto? Nenhum ponto, Lúcio. Vamos lá? Então, deixa eu te perguntar, né? Você já me respondeu em outro corte que você já jogou banco imobiliário, mas eu quero saber quais tipos de banco imobiliário você já jogou, Pedro. Puta, eu não sei qual definir. O original? Qual. Eu acho que foi original mesmo. Mais simplão. Perfeito. Cara, eu já joguei inclusive do Simpsons. Acho do Simpsons. Você jogou do Simpsons? Que legal. Acho do Simpsons muito bom. Por que a gente tá falando isso? Porque lá na TV Cringe, o outro canal do Meteoro, @TV Cringe Brasil, lá no YouTube, tem um vídeo novo para sair sobre o Banco Imobiliário, em que a gente vai falar a história do Banco Imobiliário. Inclusive, o Banco Imobiliário tinha como premissa uma premissa X e foi totalmente deturpada, e hoje em dia só uma pessoa se diverte, o resto passa raiva. Mas tem um motivo por isso, tem um motivo histórico por isso, inclusive. E a gente vai contar isso para vocês lá no vídeo da TV Cringe, que estreia dia 10 de janeiro às 21 horas. Se você está vendo esse vídeo depois dessa data, já estreou, é só chegar no canal, se inscrever e assistir a esse novo vídeo, roteiro de Sofia Labanca e apresentação de doutora Ana Lesnovski. Fechou? Valeu, Pedro, até a próxima. Até mais, querido. Se inscreva no Drops de Jogos.